Peguei minha namorada sendo duplamente penetrada por dois caras e quase fiz o pior comigo mesmo. Depois de um terrível incidente de infidelidade com minha namorada na faculdade, veja o vídeo anterior que relata esse caso, embarquei em uma longa e tediosa missão para me vingar dela. Isso foi seguido por anos apenas sendo amargo e desiludido em relação às mulheres. Depois da faculdade, fui para a América Central, onde basicamente passei anos apenas usando e vendendo drogas. Nunca considerei entrar em um relacionamento ou me permitir ficar vulnerável com outra mulher. Eu admito plenamente que fui um degenerado terrível durante esse tempo. Bem, depois de alguns anos disso, me vi mais deprimido do que nunca. As drogas não estavam mais funcionando. Eu estava cansado de ter esses relacionamentos superficiais e temporários com mulheres. Decidi largar tudo o que estava fazendo na América Central e voltar para os Estados Unidos. Liguei para um velho amigo e fiz arranjos para me mudar temporariamente para o lugar dele até me reerguer. Quando voltei para os Estados Unidos, decidi largar meu terrível hábito de drogas que eu tinha desenvolvido após o término da faculdade. Não foi fácil, mas eu estava totalmente comprometido em dar outra chance à felicidade. Também decidi dar uma chance ao namoro. Eu estava me sentindo patético por desistir de encontrar alguém especial apenas porque uma garota na faculdade partiu meu coração me traindo. Um par de meses depois de me mudar para o lugar do meu amigo, tive alguns bons encontros com mulheres na área e comecei a me abrir novamente para a ideia de permitir me aproximar de uma mulher novamente. Um dia, conheci essa garota em um aplicativo de namoro, vamos chamá-la de Kate. Kate tinha 25 anos e eu 23, por quem me apaixonei completamente. Ela tinha aquele cabelo vermelho que não era laranja, mas quase um vermelho fluorescente, mais natural. Ela tinha um filho de 3 anos que, honestamente, eu amava e se parecia um pouco comigo. Kate tinha acabado de sair de um casamento terrivelmente abusivo e estava em uma situação muito semelhante à minha. Ela também havia passado por um período de luto e um péssimo vício em drogas. Ela estava limpa das drogas recentemente e estava pronta para tentar namorar novamente. Isso funcionou bem para ambos, pois ambos entendíamos completamente o estado emocional um do outro e éramos capazes de proceder lentamente e não esperar muito um do outro. Ambos tínhamos medo de compromisso e problemas de confiança e ainda estávamos um pouco emocionalmente frágeis por causa de nossos relacionamentos passados e hábitos com drogas. Além disso, tínhamos tantas coisas em comum. Kate até disse que sentia que estava namorando a versão masculina de si mesma e gostava disso porque nos permitíamos ser completamente autênticos um com o outro. À medida que os meses passavam, ficávamos cada vez mais próximos. Eu e o filho dela nos dávamos bem e ele até me chamava de pai. Ele era muito jovem para se lembrar do pai biológico e eu era o único outro pai que ele já teve em sua vida. O dia em que o ensinei a fazer xixi em pé em uma árvore selou o acordo para mim e ele foi meu filho a partir desse ponto. Consegui um emprego em uma firma de finanças e Kate trabalhava em uma boate. As coisas estavam indo bem e nos mudamos juntos para um apartamento, compramos um carro juntos e estávamos no processo de tentar comprar uma casa. Íamos nos casar e ter nosso próprio filho. Só fumávamos maconha ocasionalmente e sentíamos que tínhamos nos recuperado totalmente de nossos vícios em drogas e dos estragos emocionais do passado. Saímos das profundezas da escuridão real e encontramos um pouco de paz e felicidade juntos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Eu e Kate nunca tivemos ciúmes ou suspeitas um do outro, confiávamos completamente um no outro. Nunca mexemos nos celulares um do outro e conhecíamos as senhas e informações de login um do outro para tudo, então nunca tivemos problemas de confiança um com o outro. Até que isso aconteceu. Normalmente, eu me levantava cedo de manhã antes de me preparar para o trabalho para acompanhar a Kate do estacionamento até o apartamento, porque ela só chegava em casa depois das 3 ou 4 da manhã, vindo do trabalho, e o trajeto era meio suspeito. O clube normalmente só ficava aberto até as 2 horas da manhã na maioria dos dias, mas recentemente começou a ficar aberto até as 4 horas na maioria das noites da semana. Ou pelo menos era o que a Kate me dizia. Certa manhã, a Kate disse que estava saindo do trabalho um pouco mais tarde porque tinha que deixar uma amiga na casa dela. Ela me disse isso apenas uns 5 minutos antes do horário normal dela chegar em casa. Normalmente,
Levava uns 35 minutos para ela chegar em casa do trabalho, então achei um pouco estranho ela me contar tão de última hora. E eu sabia onde a amiga dela morava. Então talvez só levasse mais uns 5 minutos para deixar ela no caminho para o nosso lugar. Ela acabou chegando em casa cerca de 1 hora mais tarde do que o normal e algo parecia um pouco estranho. Ela parecia alterada. Não pela maconha, mas me pareceu que ela estava cheirando cocaína. Eu brevemente a confrontei sobre isso, mas ela rapidamente desviou o assunto e disse que estava atrasada porque o carro da amiga dela quebrou e elas tentaram consertar, mas não conseguiram, por isso demorou tanto para chegar em casa. Essa foi a primeira vez em quase 1 ano que algo assim aconteceu, então rapidamente reprimi minhas suspeitas e pensei que fosse apenas paranoia minha por causa da minha experiência passada com infidelidade e desonestidade. Eu me disse que a Kate nunca faria algo suspeito. Ela tinha passado pelo mesmo que eu passei e conhecia em detalhes minha história sobre meu último relacionamento. Ela nunca faria algo assim comigo. Especialmente depois de ter acontecido com ela também. Eu nem estava tão desconfiado de que ela estava me traindo ou algo assim. Eu estava mais desconfiado de que ela estava usando drogas pesadas novamente. Lentamente, mas seguramente, incidentes como esse começaram a acontecer com mais frequência. Primeiro, como uma vez por mês, e eventualmente chegaram a acontecer quase todas as semanas. Houve algumas noites em que eu tinha quase certeza de que ela estava alterada e brigamos por isso. Finalmente, um dia, ela admitiu que eu achava que ela estava alterada, que cheirou meio grama de cocaína uma vez porque estava cansada e precisava de algo para animar ela para aguentar o trabalho, mas que isso foi tudo o que fez. Neste ponto, ela estava chegando em casa às 5, 6 ou até mesmo às 7 da manhã algumas manhãs regularmente. O clube dela fechava às 2 ou às 4 da manhã, dependendo do dia da semana. Ela sempre tinha desculpas como o carro que não pegou, ela ia para a casa da amiga depois do trabalho para fumar maconha ou ia a uma lanchonete com alguns colegas de trabalho depois dos expedientes. Mas então, uma manhã, suas mensagens de texto pareciam extremamente suspeitas. Ela não respondia prontamente, e realmente parecia que ela estava se esforçando para parecer genuína ao me mandar mensagens. Ela estava fazendo a dança de vou chegar um pouco tarde comigo de novo. Mas dessa vez isso se arrastou bastante. Ela me disse que estava a caminho às 6 da manhã, 2 horas depois de o clube fechar. Então, às 6h30, fui para o estacionamento para acompanhá-la quando ela chegasse. Estava nevando intensamente lá fora. Havia uma tempestade de neve na região. Passou-se cerca de 1 hora e eu não ouvi nada dela. Eu mandei mensagem e liguei para ela várias vezes. Ela não atendia o telefone, mas recebi uma mensagem dela dizendo que estava quase chegando em casa. Mais 1 hora se passou antes de ela finalmente chegar no estacionamento. O horário era 9h30 da manhã. Eu tive que faltar no trabalho porque não podia deixar o filho dela sozinho em casa. Normalmente eu saía para o trabalho às 7h30. Eu estava completamente coberto de neve da cabeça aos pés. Eu caminho até o carro e abro a porta dela. Kate me olha como se tivesse visto um fantasma. E ela começa a falar nervosamente e quase incoerentemente. Ela disse que foi parada pela polícia, mas foi liberada sem multa. O carro ficou sem gasolina, então ela teve que parar para abastecer. A amiga dela estava tendo um colapso mental, então ela ficou com ela por um tempo para ajudar ela depois do trabalho. Ela até começou a me culpar por coisas como dizer que ela não teria sido parada se eu tivesse feito o registro do carro mais cedo. E blá, blá, blá. O fato é que ela poderia ter me dito isso por mensagem ou me ligado a qualquer momento durante tudo isso. Tudo era muito suspeito. Durante todo o tempo ela não parava de falar, me dando histórias muito inconsistentes enquanto estávamos indo para o apartamento. Eu não pude deixar de notar o quão dilatadas estavam as pupilas dela e como ela estava visivelmente rangendo os dentes. Obviamente, eu estava muito irritado neste ponto, mas estava tão exausto e frio de ficar do lado de fora por horas e preocupado com ela. Temporariamente, deixei para lá e tentei me distrair com alguns videogames. Eu estava convencido de que ela estava cheirando cocaína no trabalho ou depois do trabalho. O que mais ela estava fazendo? Com quem ela estava cheirando cocaína? Só com os colegas de trabalho e amigos dela? Ela está usando outras drogas?
Será que ela estava me traindo? Eu estava apenas levemente preocupado que ela estivesse me traindo. Eu estava mais preocupado com o uso de drogas dela. Nós dois tínhamos nossos problemas no passado com elas. Por isso só fumávamos maconha ocasionalmente. Não estávamos sóbrios ou algo assim como as pessoas em um programa de 12 passos, mas tentávamos manter tudo muito tranquilo. A mentira dela sobre as drogas era ainda mais preocupante para mim do que o uso real das drogas, porque estava acionando meu trauma da minha ex-Lisa que mentiu para mim e me traiu na faculdade. Eu literalmente estava no ponto em que nem me importava se ela usava as drogas, eu só queria que ela fosse honesta comigo. Eu não suportava a ideia de estar em outro relacionamento onde minha namorada estava mentindo para mim sobre qualquer coisa. Minha mente começou a girar. Eu me sentia completamente traído. Eu e Kate nos ajudamos a reconstruir depois de nossos passados tumultuados e agora tínhamos vidas maravilhosas. Eu nunca pensei que ela mentiria para mim sobre qualquer coisa. Tínhamos um relacionamento tão aberto, confiável e nunca tínhamos enfrentado problemas com esse tipo de coisa antes. Fiquei obcecado em tentar descobrir se ela estava mentindo sobre as drogas. Eu precisava de uma prova irrefutável. No dia seguinte, quando ela saiu para o trabalho, eu destrocei a casa procurando alguma coisa. Eu não fazia ideia do que estava procurando. Um pacote de cocaína? Algumas pílulas talvez? Eu revirei todas as gavetas, cada cantinho e recanto de cada móvel, bolso de casaco, em cima dos armários. Em qualquer lugar onde ela pudesse esconder algo. Não encontrei nada. Tentei me convencer de que estava apenas sendo paranoico. Minhas inseguranças sobre meu relacionamento passado estavam me incomodando e eu estava ficando obcecado em tentar encontrar algo que não estava lá. Decidi que pararia de tentar descobrir se ela estava mentindo porque, se estivesse errado, meu comportamento poderia arruinar um bom relacionamento. Eu pensava que a Kate nunca me mentiria ou, pior ainda, me trairia. Ela teve uma experiência horrível com o ex-marido dela traindo enquanto ela estava grávida e ele também escondeu um problema de drogas dela. Então, não consegui imaginar que ela faria o mesmo comigo que o ex-marido fez com ela. Então, deixei as coisas passarem. Ela voltou a chegar em casa em horários normais por um tempo. Isso me acalmou bastante. Comecei a me sentir mal pela minha paranoia. Até, uma noite, estou em uma sinuca local jogando em uma mesa com um cara aleatório, vamos chamá-lo de Jerry. Enquanto eu e Jerry estávamos conversando, eu mencionei que minha namorada trabalhava em tal clube. A irmã do Jerry, Sarah, estava conosco enquanto jogávamos sinuca, disse que trabalhava no mesmo clube alguns meses atrás. Perguntei a ela se ela conhecia Kate e ela disse que sim, mas não eram tão próximas. Na maioria das vezes, elas só se viam de passagem. Então, expressei que gostaria que a Kate tivesse um emprego diurno onde pudéssemos ficar mais em casa à noite quando eu saía do trabalho. Eu disse a Sarah que, como o clube normalmente fechava às 4, eu só veria Kate por cerca de 1 ou 2 antes de sair para o trabalho de manhã. Sarah então olha para mim confusa e diz: eu pensei que eles fechassem às 2 da manhã. Quando eu trabalhava lá, só fechávamos às 4 nas sextas e sábados à noite. Eu digo a Sarah: eles mudaram os horários depois que você saiu. Sarah então me diz que a colega de quarto dela ainda trabalha lá e ela nunca mencionou que os horários de fechamento tinham mudado porque ela ainda chega em casa pouco depois das 2 durante a semana. Ficou estranho rapidamente, mas não dei importância e terminei o jogo de sinuca. Depois do jogo, fui para casa e não conseguia tirar da cabeça o que Sarah me disse. Procurei pelo clube onde a Kate trabalhava e, de fato, estava escrito que eles só ficavam abertos até às 4 da manhã nas sextas e sábados e até às 2 da manhã todas as outras noites. Novamente, me convenci de que eles devem não ter atualizado os horários no site ainda depois que fizeram as mudanças ou algo assim. No fundo, eu sabia que a Kate estava aprontando alguma coisa. Mas eu estava com tanto medo de ser enganado novamente depois de anos evitando relacionamentos por esse exato motivo. Eu estava em plena negação. O próximo dia era uma noite de domingo. Mandei uma mensagem para Kate e perguntei quando ela sairia naquela noite e ela disse que estaria em casa às 4h30 e me mandaria uma mensagem quando estivesse a caminho. Então, às 2h30 da manhã, liguei para o clube e perguntei se podia falar com ela, era sobre o filho dela.
O gerente atendeu e disse que eles tinham fechado às 2 e a Kate já tinha saído. Decidi que confrontaria Kate. Não sei quando ela chegou em casa naquela noite porque acabei bebendo até desmaiar e não fui até o estacionamento para acompanhar ela. Quando acordei, ela estava dormindo ao meu lado. Levantei e fui para a sala onde vi a bolsa dela sobre a mesa de centro. Peguei a bolsa e comecei a vasculhar. No início, não encontrei nada, nenhuma droga ou algo suspeito que me confundisse. Então, percebi escondido em um dos pequenos zíperes um saco vazio de 10 centavos e uma nota de dólar enrolada. Será que era isso que eu estava procurando o tempo todo? Apenas coloquei na mesa de centro e fui para o trabalho. Esperava que ela visse e soubesse que eu tinha encontrado. Quando cheguei em casa, ela estava se preparando para o trabalho. Ela estava em frente ao espelho do banheiro fazendo a maquiagem, especificamente o delineador. Encostei a porta e olhei para ela pelo espelho. Ela olha para cima e diz: "Oi, amor, o que foi? Como foi o trabalho?" Acho que ela não viu que eu encontrei a nota de dólar enrolada. Respondi: "Oi, precisamos conversar sobre algo." Continuei dizendo que liguei para o clube e eles me disseram que fecham às 2 aos domingos. Ela imediatamente ignora todo o assunto de ela mentir sobre a hora que o clube fecha e começa a gritar comigo por ser controlador, obsessivo e não confiar nela e não ter o direito de ligar para o clube em primeiro lugar. Não me abalou, eu tinha certeza de que não estava apenas sendo paranoico. O que ela estava fazendo era uma manipulação de primeira, com a qual eu tinha muita experiência por causa do meu relacionamento anterior. A briga continua a escalar. Acuso ela de cheirar cocaína às minhas costas e mentir para mim sobre seu hábito de drogas. Chamo ela de drogada. E é aí que ela se vira e me agride com o delineador. Me viro por reflexo e ela enfia o lápis de olho cerca de 1,5 polegadas em meu ombro. Então, ela continua a me socar cerca de meia dúzia de vezes no rosto. Eu não reajo ou bato de volta. Eu estava principalmente em choque. Depois que ela terminou de me bater e gritar, ambos apenas ficamos lá nos encarando. Retiro o lápis do meu braço e o deixo cair no chão. Saio do banheiro e vou para a cozinha onde pego um pouco de fita adesiva e tapo o buraco em meu braço. Deixo o apartamento e começo a caminhar até a loja de bebidas. Kate está bombardeando meu celular. Ela está fazendo aquele joguinho onde está se desculpando e quando não recebe uma resposta ela começa a insultar e depois repete esse ciclo várias vezes. Compro uma garrafa de whisky Fireball e começo a caminhar e beber, caminhar e beber. Eventualmente, desmaio e acordo, nada menos que com o Jerry, com quem joguei sinuca outro dia, e outro cara que não conhecia, tentando me levantar da neve. Eles me colocam no carro deles. Aparentemente estavam a caminho do trabalho e me viram cair e não me mexer na beira da rua e pararam para se certificar de que eu estava bem. Hoje me pergunto onde esses caras trabalhavam porque deve ter sido bem cedo de manhã. Eu estava andando por horas naquele ponto e provavelmente desmaiei muito antes de cair, tinha acabado com a garrafa inteira de whisky muito rapidamente. Quando estava no carro com eles, me perguntaram o que estava acontecendo e por que estava andando por aí àquela hora da noite tão longe da cidade. Mal conseguia falar, parecia que meus lábios estavam congelados. Consegui dizer onde morava e eles me deixaram em casa. Quando entro, Kate está chocada e tenta me fazer deitar e me aquecer. Desmaio novamente pouco depois e acordo em uma poça de vômito na minha cama. Levanto e tomo um banho e vou para a sala de estar onde Kate está sentada no sofá chorando. Começamos a conversar, ela se desculpa por me esfaquear com um lápis de olho. E ela admite que começou a usar cocaína novamente e ia para a casa de uma colega de trabalho. Algumas delas moravam juntas em um apartamento, todas mulheres, e ela usaria cocaína com elas antes de voltar para casa. Ela começou a fazer isso para ajudar ela a aguentar o trabalho e isso só continuou escalando. Pergunto se era só cocaína ou se era outra coisa também porque havia algumas noites em que parecia que ela estava mais do que apenas usando cocaína. Ela admite que de vez em quando tomava um Xanax para amenizar o efeito da cocaína antes de voltar para casa, mas isso era raro. Encerramos a conversa civilmente e ela prometeu parar de usar drogas e mentir para mim sobre onde estava e que nunca esconderia nada de mim novamente. Mas agora que eu sabia que ela era capaz de mentir e esconder coisas de mim, estava um pouco mais atento do que o habitual. Semanas se passam,
e as coisas voltam ao normal por um tempo. A única coisa estranha era que Kate estava trabalhando mais do que o habitual. Ela cobria mais pessoas ou pegava mais turnos extras aleatórios. Antes, ela trabalhava apenas 4 dias por semana, mas agora estava trabalhando 6 ou 7 dias. Não ficou suspeito até eu perceber que se tivéssemos uma briga em uma noite em que ela não estava escalada para trabalhar, ela imediatamente começava a se arrumar e me dizia que mandou uma mensagem para o gerente e perguntou se poderia ir porque precisava sair de perto de mim. Só tínhamos um carro e isso foi antes do Uber estar realmente em todos os lugares, então não pude ir verificar o trabalho dela para ver se ela realmente estava lá. Mas então um dia meu amigo estava lá enquanto Kate estava no trabalho e estávamos apenas jogando videogame e decidimos que queríamos sair para comer no Taco Bell. Nenhum de nós tinha comido lá há muito tempo. Estávamos com muita fome e queríamos encontrar então peguei meu telefone para procurar no Google Maps onde era o Taco Bell mais próximo. Foi quando notei algo que nunca tinha visto antes. Eu e Kate compartilhávamos uma conta do Google em nossos Androids na época, então mostrava o histórico de pesquisa de ambos para os locais que digitamos no Google Maps. E naquele mesmo dia ela pesquisou um local aleatório em um bairro próximo quando saiu para o trabalho. Minha cabeça começou a girar novamente e disse ao meu amigo que não me sentia mais bem para isso e só queria ir para a cama, então ele saiu um pouco confuso. Verifiquei tudo novamente no meu telefone e até fui ao meu computador e fiz algumas pesquisas para ver se havia alguma maneira de eu estar interpretando errado. E eu não estava. Quando Kate chegou em casa, perguntei se ela realmente foi trabalhar naquela noite. Ela ficou muito defensiva e começou a me acusar de ser paranoico. Então, mostrei a ela o Google Maps e como alguém pesquisou esse local exatamente quando ela supostamente saiu para trabalhar e não fui eu. Ela continua a me dizer a maior mentira que já ouvi. Ela disse: nunca fui lá nem pesquisei, o Google está errado, provavelmente é apenas um erro. Tudo bem, agora finalmente admito para mim mesmo. Estou namorando uma mentirosa novamente. Pego algumas coisas e reservo um hotel na cidade. Passo várias noites brigando com a Kate ao telefone e chorando enquanto assisto a TV a cabo ruim. Estava tão irritado por estar pela segunda vez seguida namorando alguém que me mente e esconde coisas de mim. Uma de nossas brigas fica tão acalorada que paramos completamente de nos falar por 2 dias. Não terminamos, apenas paramos de nos falar. Algo dentro de mim estava desesperadamente esperando que talvez ela estivesse apenas usando cocaína e drogas, não traindo. Mas estou super suspeito de que ela esteja traindo neste momento e não conseguia deixar isso de lado. Depois de algumas noites no motel, eu tinha me convencido de que a Kate não estava traindo, ela estava apenas voltando para a dependência de drogas. E eu precisava ajudar ela a sair disso. Eu sei em primeira mão o que a dependência de drogas pode fazer com alguém, como fez comigo uma vez. Decido me reconciliar com ela. Era mais tarde à noite e eu sabia que ela estaria de volta para casa em algumas horas e eu a encontraria no estacionamento com algumas flores ou algo assim. Peguei emprestado o carro de um amigo, fui à loja e comprei algumas flores e segui para casa. Estaciono no estacionamento e começo a esperar a Kate chegar em casa. Por volta das 2h45 vejo nosso carro chegando ao estacionamento. Mas vejo alguém no banco do passageiro. Era Kate, ela não estava dirigindo. Ela estava sentada no banco do passageiro. Havia um homem que eu não conhecia dirigindo meu carro. Apenas me abaixei e observei. Quando esse cara aleatório que não conhecia estacionou meu carro, eu não estava preparado para o que aconteceu em seguida. Outro homem também saiu do banco de trás. O que diabos está acontecendo? Quem são essas pessoas? Os 3 entram no nosso apartamento. Pego meu celular e começo a escrever uma mensagem de texto para Kate. Tentei agir como se não soubesse de nada para ver o que ela diria. Talvez esses fossem apenas amigos platônicos e ela não tivesse nada a esconder? Envio uma mensagem de texto para ela perguntando se ela já estava em casa do trabalho e se eu poderia ir até lá para conversarmos. Disse a ela que queria pedir desculpas por gritar e dizer coisas dolorosas durante nossas brigas. Não recebo nenhuma mensagem de volta por cerca de 15 minutos e depois recebo uma mensagem dela dizendo: acabei de chegar em casa, mas quero um tempo sozinha. Eu te amo com todo o meu coração.
Vamos conversar amanhã. Meu coração estava batendo forte enquanto lia a mensagem. Bati minha cabeça no volante com raiva enquanto chorava ao mesmo tempo. Saio do carro e decido entrar. Quando chego ao meu apartamento, a porta está trancada. Esqueci minhas chaves porque só trouxe as chaves do carro do amigo. Ouço música alta do outro lado da porta. Tento bater, mas ninguém responde. Vou para o canto onde sabia que ficavam nossa janela da sala e janelas do quarto. Estávamos no térreo. Olho pela janela da sala e não vejo ninguém. Honestamente, esperava ver eles lá apenas fumando maconha casualmente ou algo assim. Mas se eles não estavam na sala, onde diabos estavam? Ando um pouco mais até chegar à janela do nosso quarto. As persianas estavam abaixadas, mas consegui ver se colocasse meus olhos na borda da janela e olhasse bem de perto. Quando me inclinei para olhar pelas persianas, meu coração afundou no estômago. Do outro lado das persianas, em nossa cama, minha linda namorada, cujo filho considero como meu próprio filho, estava sendo usada por dois caras que vi entrarem com ela. Encosto na parede e escorrego até ficar sentado no chão. Meu rosto caiu em minhas mãos. Fiquei lá por 5 minutos ouvindo vagamente o que estava acontecendo pela janela acima de mim. Contemplei entrar e matar todos eles. Estava tão cheio de raiva. Decido levantar e voltar para o carro. Começo a fumar cigarros em cadeia enquanto todas as minhas memórias do relacionamento que tanto apreciava começam a desmoronar em minha mente. Tudo era uma mentira. Tudo que eu pensava sobre a Kate que me fazia amar ela tanto começou a se dissolver. Agora muitos de vocês viram minha história sobre quando fui traído pela minha ex-namorada da faculdade, a Lisa. Quando a Lisa me traiu, minha raiva me levou a fazer tudo o que podia para conseguir a vingança mais cruel possível. Naquela história, exagerei completamente e a Lisa acabou extremamente machucada e abusada. Agora, muitos anos depois, no meu primeiro relacionamento após a Lisa, estou na mesma situação, mas pior. Desta vez, no entanto, decido não me vingar da Kate como fiz com a Lisa. Não, desta vez, vou acabar comigo. Mas primeiro, vou acabar com a Kate. Dou partida no carro e dirijo. Paro em um posto de gasolina que sei que vende algum equipamento básico de caça e pesca 24 horas. Eles não têm armas, mas tinham algumas facas de caça. Compro a maior faca que tem e volto para o meu motel. Pego minhas chaves do apartamento e depois volto para casa para pintar as paredes do meu quarto com o sangue deles. Quando chego lá, abro lenta e silenciosamente a porta da frente. Começo a me arrastar pelo corredor até o nosso quarto. Estou segurando a faca com força, esperando que um dos caras talvez apareça. Me aproximo lentamente da porta do meu quarto. Está aberto, mas as luzes da sala estão apagadas e não consigo ver nada lá dentro. Está quieto, não ouço nada. O suor está escorrendo pelo meu rosto e estou tentando controlar meus tremores e respiração para que ninguém me ouça entrar. Com medo do que poderia ver, entro no quarto e acendo o interruptor da luz. Quando as luzes se acendem, vejo Kate deitada na cama, nua e sozinha. Eu estava tendo alucinações mais cedo ou algo assim, ou aqueles caras simplesmente foram embora antes de eu voltar. Ela não acordou, então dou uma olhada ao redor da sala. Vejo uma embalagem de camisinha na mesa de cabeceira ao lado da cama dela, o que praticamente confirmou o que vi e agora sabia que não estava tendo alucinações. Eu e Kate nunca usamos camisinha. Quando dou o primeiro passo para o quarto, ouço a porta do quarto do filho dela, do outro lado do corredor, se abrir. Eu me viro rapidamente, pronto para esfaquear um dos dois caras que vi antes. Mas é claro que é apenas o filho de Kate. Meu filho. Meus primeiros pensamentos foram: o que o filho de Kate está fazendo aqui? Por que Kate não o levou para a creche ou para a casa de sua mãe antes que dois caras aleatórios viessem transar com ela? A criança esteve lá o tempo todo enquanto ela estava no trabalho? Ou enquanto ela estava formando dupla no corredor? O que diabos há de errado com ela? Ele olha para mim da porta do quarto. Papai, você está de costas, e ele corre para abraçar minha perna. Coloquei minha mão na cabeça dele e olhei para a faca na minha outra mão. Coloquei a faca no bolso de trás e me ajoelhei e disse ao meu enteado: vou me ausentar por um tempo,
Só queria me despedir de você e da mamãe antes de ir embora. Ele então começa a me dar a cara mais triste que já vi. Eu o pego e o levo de volta para a cama, coloco ele na cama e digo adeus. Eu sabia que seria a última vez que o veria, mas não queria que ele soubesse que nunca mais me veria. Agora, depois disso, não posso acabar com a mãe dele. Ele não pode crescer sem sua mãe. Ele não merece isso. No entanto, eu ainda queria acabar comigo. Saio do apartamento e começo a andar pela rua soluçando muito. Sento no banco de um ponto de ônibus, pego a faca e começo a cortar os pulsos. Eu estava pronto para morrer. Por cerca de 10 minutos eu os cortei tentando fazer o sangue fluir com mais força. Então um carro da polícia para. 2 policiais saem e um deles diz: "Ei cara, o que você está fazendo?" Eu calmamente digo a ele: "Acabei." Ele chama mais policiais pelo rádio, antes que eu perceba, há cerca de 15 ou 20 deles me cercando. Eles passam cerca de 20 minutos tentando me fazer largar a faca. Estou sangrando todo. O policial se aproxima de mim e me pede para lhe entregar a faca. Olho para a faca por alguns segundos. Mas ele não me convenceu a desistir. Nada neste momento poderia. Eu também sabia que não conseguiria sair dessa situação sem ser internado em uma ala psiquiátrica. Eu levanto a faca sobre minha cabeça e avanço contra o policial e antes mesmo que eu pudesse dar 2 passos, estou no chão sendo eletrocutado e eles empilhando em cima de mim me algemando. Eu cometi um grande erro de cálculo. Achei que se eu fizesse um movimento em direção ao policial, eles com certeza me matariam a tiros. A próxima coisa que sei é que estou na parte de trás da viatura e eles me levam para o hospital, onde me sedam e me curam. Eles me deram alguns sedativos que me deixaram completamente inconsciente. A próxima coisa que sei é que acordo e estou no que mais tarde descubro que é uma ala psiquiátrica para criminosos insanos. Você não sabe que dia ou hora e não consegue se comunicar com o mundo exterior, ou pelo menos não tínhamos neste momento. Não vou entrar em detalhes sobre o que vivi lá. Foi um dos lugares mais sombrios que já vi na minha vida. Fiquei lá por cerca de 6 semanas antes que um advogado conseguisse me livrar por um detalhe técnico. Quando fui liberado, peguei um táxi para casa. Faltavam cerca de 3 horas. Quando cheguei em casa, pedi ao taxista que me deixasse em um McDonald's perto do meu apartamento. Sento e carrego meu telefone. Eu não queria voltar para aquele apartamento. Não depois do que vi lá. Recebo mensagens de texto, chamadas e correios de voz de muitas pessoas, incluindo Kate. Obviamente, também fui dispensado do trabalho. Meus cartões de crédito estavam todos esgotados. Kate claramente os usava porque tinha um cartão para todas as minhas contas. Liguei para Kate e ela ficou em êxtase ao saber de mim. Ela estava tão preocupada e não tinha ideia do que aconteceu comigo. Eu disse a ela que explicaria tudo, mas precisava que ela me encontrasse no McDonald's e não trouxesse o filho com ela. Ela ficou confusa no início, mas concordou que me encontraria depois que deixasse o filho na creche. Mais tarde, Kate entra no McDonald's e corre para tentar me abraçar e beijar, mas eu a rejeito e digo para ela se sentar. Isso a confundiu um pouco, mas ela se sentou e eu contei o que aconteceu. Tudo o que vi antes de ser jogado na enfermaria. O que ela respondeu me chocou. Kate teve a audácia de tentar negar tudo. Ela disse que devo ter olhado no apartamento errado e visto outra pessoa. Balancei a cabeça em descrença e a interrompi no meio da frase. Eu disse a ela que ela precisava me contar a verdade agora e se ela tentar mentir para mim de novo, eu vou me levantar e sair deste McDonald's e ela e seu filho nunca mais me verão. Eu olhei para ela severamente nos olhos e ela percebeu que eu quis dizer cada palavra que disse. Eu pergunto a ela mais uma vez: você está me traindo? Ela olha para o colo e começa a chorar. Ela murmura: sim, eu estou. Ela passa a admitir que seu problema com drogas passou da cocaína para a metanfetamina e que ela também tomava Xanax todas as noites. É por isso que o cara estava dirigindo nosso carro, porque ela estava embriagada demais para dirigir. Eu fico olhando para ela por cerca de 1 minuto e antes de soltar um grande suspiro, tiro meu telefone do carregador e me levanto. Ela olha para cima e pergunta: onde você está indo? Eu olho nos olhos dela e digo:
Vou usar drogas, é tudo o que consigo pensar em fazer agora. Enquanto pego minha mochila, ela me pergunta se ainda estamos juntos. Eu digo a ela, não, eu não quis dizer que iria ficar se você me contasse a verdade, eu iria embora de qualquer maneira. Eu só queria ouvir você admitir isso antes de partir nos próximos meses. Eu praticamente vivia na estrada, basicamente sem teto. Eu pulava de cidade em cidade, principalmente vendendo drogas em clubes de strip e dormindo onde podia. Às vezes dormia em motéis, às vezes dormia fora. Eu estava fazendo muito do meu próprio produto. Perdi quase 65 quilos nesses poucos meses porque às vezes ficava dias sem comer ou dormir. Um dia acordo em um hospital. Eu estava tendo convulsões e meus órgãos internos começaram a falhar. Eu estava gravemente desnutrido. Tenho 2 metros de altura e pesava 70 quilos, encharcado depois de uma grande refeição. Vários médicos e terapeutas vinham me ver todos os dias tentando descobrir o que estava acontecendo comigo. Passei cerca de 1 mês no hospital me recuperando antes de receber alta. Os médicos recomendaram que eu procurasse um programa de sobriedade. Eles concluíram que eu não tinha outros transtornos mentais além do transtorno de estresse pós-traumático e, principalmente, tinha apenas um problema de dependência de múltiplas substâncias. Quando tive alta do hospital, fiquei em uma casa de recuperação por quase 4 meses. Encontrei um programa e comecei a frequentar reuniões e nunca mais tomei uma droga desde que recebi alta do hospital. Eu tenho um novo telefone e número. Quase ninguém da minha vida antes da minha estadia no hospital teve mais contato comigo. Enquanto eu estava na casa de recuperação, comecei a malhar para tentar recuperar algum tamanho. Quando fui liberado da casa de recuperação, consegui um emprego em uma academia próxima como personal trainer. Uma carreira totalmente nova para mim, mas a academia se tornou meu novo espaço seguro onde me sentia bem. Avanço rápido 5 anos depois para os dias de hoje. Ainda estou sóbrio. Estou pesando 120 kg, sou casado e feliz há 2 anos. Eu administro meu próprio negócio lucrativo. No dia em que saí do hospital, pensei muito sobre o que faria da minha vida. Meu instinto foi recuar para a escuridão. Eu ainda queria me vingar de Kate pelo que ela fez, assim como fiz com Lisa na faculdade. Depois de alguns longos períodos de reflexão ao longo de algumas semanas, decidi que a melhor vingança seria viver a melhor vida que pudesse. E o mais importante, decidi parar de sentir pena de mim mesmo pelas coisas pelas quais passei. Isso mudou o jogo para mim. Parei de culpar os outros ou o mundo pelas coisas que aconteceram comigo. Olhando para trás hoje, 5 anos depois e para onde minha vida me levou. Faço 30 anos neste fim de semana. Fiquei sóbrio 1 mês antes do meu aniversário, há 5 anos. Se você tivesse me dito naquela época que eu estaria onde estou agora, eu nunca acreditaria em você. Estou tão feliz por não ter tirado a minha própria vida ou, pior ainda, por ter tirado a vida da Kate naquele dia. Estou tão feliz por ter decidido me levantar e continuar tentando a vida. Tive que cair algumas vezes, mas quando finalmente me levantei, voei. Falei com Kate apenas uma vez, anos depois de deixar o McDonald's, no dia em que ela admitiu ter me traído. E depois de falar com ela tenho que dizer, é verdade o que dizem, a melhor vingança é viver uma vida boa. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!